Partes homólogas. Este é o título do livro de Leila Genter, editado pela Reformatória em 2019. Neste primeiro vídeo de 2020, eu vou falar deste livro de contos que é bastante interessante, dividido em 3 partes intituladas Fora, Sobre e Dentro. Partes homólogas traz 23 contos, alguns bastante curtos, podendo ser classificados como mini-contos, e outros mais longos. O título, Partes Homólogas, vem do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, como podemos verificar na epígrafe deste livro de Leila Genter. De cara, já podemos inferir que há alguns temas que serão tratados em toda a obra. O passado, permeado por sentimentos de pertencimento e de identidade, a solidão, a convivência e violências diversas. A lembrança está presente no primeiro conto, díptico, em que um homem paga pelo tempo de mulheres para conversar e para tentar exorcizar um trauma da adolescência, quando o tio o levava a prostíbulos, a zonas, e ele tinha medo das mulheres daqueles locais. Um medo de se relacionar, um medo de se encontrar no outro. As pessoas estão conectadas de alguma maneira nos contos deste livro. Ora, estão unidas por um passado, por uma história, ora, unidas fisicamente, como no caso dos irmãos chifópagos do conto Partes Homólogas. Isso, ironicamente concentrado na primeira parte, fora. O outro está fora, e é fora de si que os personagens tentarão se encontrar. Há uma frase emblemática sobre isso que pode ser encontrada neste conto. Essa frase diz: eram diferentes, mas também semelhantes. É nessa busca por semelhanças que estão do lado de fora, no que está de alguma forma junto, que a primeira parte se concentra. O conto Partes Homólogas é um dos melhores do livro, por sua profundidade e por sua narrativa, às vezes crua e outras vezes bastante lírica. Esses irmãos chifópagos dessa narrativa são separados em uma cirurgia arriscada e fogem para a América. Ali, ambos têm uma epifania. Eles gostariam de continuar unidos, mas de outra maneira. Uma maneira, digamos, não tão definitiva, menos ortodoxa. Os personagens deste livro estão, assim, sempre incompletos e todos eles se parecem de um jeito ou de outro. O conto Romã é outro belo exemplo da força narrativa de Leila Genter. Muito bem construído, utiliza de recursos estilísticos poderosos para tratar de um tema complexo. O relacionamento entre professor e aluna, entre um psicólogo e sua paciente, entre um pai e sua filha, em última análise e sem querer entregar a trama do conto. No conto, no Palácio do Machado de Dois Gumes, encontramos a influência, aqui bem mais clara, de Jorge Luiz Borges, que é inclusive citado na epígrafe. Um ser indefinível, um monstro aos olhos dos outros, passa os dias a driblar o tédio, caçando vítimas que lhe são oferecidas em sacrifício. O trabalho de metalinguagem é invejável, principalmente porque dialoga com um dos grandes mestres da literatura mundial, Borges. Esse diálogo com o outro, por meio da metalinguagem,
é constante na segunda parte, intitulada Sobre. É a respeito do outro, a respeito de outras visões distantes, diferentes, que os personagens procuram se encontrar. Outro exemplo de domínio estético está presente no conto A Outra Causa, em que uma escrita rebuscada emula a linguagem usada no Rio de Janeiro do século XIX. Aqui, uma mulher escreve uma carta a um amigo, contando-lhe sobre o estranho relacionamento que mantém com o marido. A terceira parte, intitulada Dentro, traz contos intimistas, com abordagem mais psicológica. Os personagens se voltam para dentro de si, agora para encontrar e tentar compreender o outro. Ou vão para dentro de si apenas pela viagem, pelo autoconhecimento. São flashes, momentos de reflexão. Destaque para o conto Lobos, em que a incapacidade de convívio com outras pessoas leva o personagem a preferir a companhia de um cachorro. E com ele alcança a redenção. Eu vou ler agora o conto Hora Marcada, que dá uma boa ideia do tom que o leitor encontrará neste livro de Leila Guenther. Não se esqueça de se inscrever no canal Acontece nos Livros. Hora marcada. Perto da calçada, ele para, atraído pelo relevo de um objeto no chão. É um relógio de pulso, com vidro quebrado, destruído talvez por um carro ou apenas vítima de alguém que o tenha arremessado de uma janela. O relógio parou às 13h55. Ele acha que essa é uma boa hora para começar, ou para parar de... Não sabe o que faz ali parado também. As pernas doem, por isso imagina que tem andado bastante. Lembra-se vagamente de ter passado por avenidas largas e cheias de gente, cruzado pontes e atravessado túneis que propagavam ao infinito o ruído dos carros. Lugares onde não se vê a luz, de onde não se diz se lá fora faz escuro. Ele se lembra também, de uma forma menos nítida e, no entanto, mais vívida, de um quintal com uma mesa comprida em torno da qual várias pessoas, cujos rostos ele não identifica mais, bebiam e comiam o que ele preparava. Ele tinha pessoas ao redor de si. Ele falava. Ele existia. Havia cachorros cercando a mesa, à espera de que lhes dessem comida. Havia sol. Um sol cujos raios apareciam de vez em quando entre a folhagem que a brisa movimentava. Mas isso parecia tão distante no tempo que ele não tinha certeza de tê-lo mesmo vivido. Agora ele está cansado, tem sede. Senta-se na beira da calçada com os braços apoiados sobre os joelhos, de modo que as mãos pendem para baixo. Um cachorro se aproxima e enfia a cabeça sob suas mãos. Ele o afaga. O cachorro fecha suavemente os olhos e põe a língua de volta para dentro da boca. Parece cansado. Deve ter sede. Pode ter percorrido vários lugares, avenidas largas e cheias de gente, cruzado pontes e atravessado túneis que propagavam ao infinito o ruído dos carros. O homem olha de súbito para o cão, retira as mãos de cima do animal, afivela o relógio no pulso. Tem a sensação de já ter feito isso antes, de ter vestido inúmeras coisas inúteis, velhas, quebradas, trastes que achou pelo caminho, sapatos furados, chapéu amassado, camisa sem botão. Então olha para a nova posse, diz para si mesmo que já está na hora, que já não é sem tempo.
São 13 horas e 55. Ele se levanta e parte na direção oposta de onde julga ter vindo. O cachorro o segue.